privilegiar os pontuais. Então, hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é meio que místico, né? Que é aí a precificação. A precificação tem uma eterna discussão. Estão vendo minha tela? Sim, né? Eu estou vendo aqui que está compartilhando. Sim. Tem uma eterna batalha entre um pedaço do pessoal que diz que tem importância e outros dizem que nem tão importante é assim a precificação. Então, a gente fica aí numa eterna batalha de egos. Vai falar, eu não importo com preço, outros falam que importam com preço. E a gente fica no meio termo e cada um tem que fazer a sua conclusão para saber se realmente é ou não importante uma precificação, né? Então, a gente pode dizer que a gente vai ficar numa seara de alguém tentando vender, né, entre aspas, a ideia de que preço importa, e outros tentando entender que preço não importa, porque para ele não é importante, então tudo bem. Então, quer dizer, então temos que ter as duas vertentes preparadas. Pode ser as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais, vamos dizer assim, descoladas, vão falar, ó, tem momento que preço importa e tem momento que preço não importa. Talvez seja o meio termo, sempre é o melhor caminho, né? O bom senso sempre é o melhor caminho, né? Então, de uma forma bem maleável, porque não tem, nesse mundo de renda variável, não tem verdade que seja sólida, né? Porque se tivéssemos bola de cristal para saber o que ia subir, o que ia descer, qual seria o comportamento, né? Só tinha milionário no mundo, né? Então, é uma regra que vale muito pela própria expertise do investidor, saber qual momento que é bom ele ter aquela condição, né? E, às vezes, ele fala assim, pô, eu sei que eu estou pagando um pouco mais, porém a minha vertente, o meu objetivo está desenhado para isso e eu vou seguir o barco nessa linha, né? A gente vai falar aqui, vai ver mais ou menos os métodos de precificação que tem, o modelo de Gordon. Eu vou fazer um pouco mais rápido, né, do que a primeira aula, que é porque a gente vai fazer a metodologia que vai acontecer, vai ser de uma forma bem prática. Eu fico sempre com a parte mais, vamos dizer assim, de embasamento, de teoria, né, de onde veio, como é que as pessoas pensavam, qual que é a teoria que embasa, e depois vem o R e faz aí a apresentação da parte prática, que é de verdade o que vale, porque a gente tenta montar uma série de facilidades, e hoje em dia, tempo e facilidade, versatilidade, praticidade, é o que buscamos todos nós, porque o tempo é cada vez mais difícil, né? Então, é um casamento entre a teoria, que você não pode ser tão teórico, né, senão você vai ser penalizado, mas também não pode isolar ali a teoria e pensar que só vai na prática que vai saber, porque você tem que saber de como chegou, né? Então, tem algumas pessoas muito estudiosas na área que falam que se você não conhecer bem a precificação, você vai conseguir ganhar dinheiro através do método da colherzinha, né? Que é aquela colherzinha que vai colocando a água, vai colocando açúcar, então você vai juntando a água no balde através da colherzinha e pode perder aos baldes, né? Então, se você não conhecer bem uma precificação, o risco de você não otimizar os ganhos, não nem talvez perder seja uma palavra mais forte, mas não otimizar os ganhos seja bem latente aí, tá? E aí eu gosto de sempre usar uma comparação que é uma comparação, vamos dizer assim, bem esdrúxula, no sentido de estar muito latente, bem
é bem fácil de se visualizar, né? A precificação é muito comum na vida da gente. A gente precifica, intrinsecamente, a gente precifica tudo que a gente vê. A gente pode nem perceber, mas se você entrar num posto de gasolina para abastecer o seu automóvel, você não pagaria R$ 10 no litro de combustível. Você pagaria R$ 10, algo em torno de 2,5 litros, 2,6 litros, enfim. Mas num litro você não pagaria R$ 10. Mudaria de posto, né? Você iria em outra forma de abastecimento. Chegando no outro posto, o outro posto está R$ 4,50, R$ 5, sei lá quanto é que custa a gasolina na cidade de cada um, mas você fala, pô, esse preço tá legal, esse preço tá bom, eu vou pagar um litro que eu pago de R$ 4. Mesma coisa, os exemplos que a gente usou, que é a Coca-Cola, que é uma Coca-Cola de 2,5 litros, você vai chegar no supermercado, na padaria, pode custar 7 ou 10, dependendo do lugar, 12, mas nunca uns R$ 70, nunca R$ 69,90. E aí o cara escreve, por apenas R$ 69,90. E aí você consegue ver Ô, que, mestre, pô, tá falhando o seu áudio pra gente. tá falhando aí, começou a falhar, começou a falhar agora. O Ronaldo comentou aqui também, eu investi no 60. Tá dando umas falhadas e depois volta. Fatalmente é o problema da rede. Deixa eu ver se eu consigo trocar de rede aqui. Melhorou agora ou continua falhando? Eu te escuto bem. Tá bom, tá bom. Então, com R$ 70, a gente vê que está, vamos dizer assim, desproporcional o preço. Então, empiricamente, a gente precificou que aquela Coca-Cola, ela está ruim, ela está com preço alto. Você paga R$ 70, eventualmente, para ter mais de 2 litros de Coca-Cola, não 2,5 litros, enfim. Então, não dá. Ok, melhorou o som aí. Então, vocês vão me perdoar, mas realmente estou fora da minha base, então vai ter essas flutuações inerentes da internet local aqui. Sempre que tiver, dá um toque que a gente repete. Então, é interessante que a precificação esteja também para todos nós, como na gasolina que eu disse, como na Coca-Cola, como na oferta aqui do Burger King. A pergunta é, você compraria esse conjunto de sanduíche, esse combo, por R$ 99,90? Evidentemente que não, porque você sabe que eventualmente está muito caro, né? O FI é a mesma coisa. A ação, que não é o nosso meio aqui, é a mesma coisa. Você tem que saber como que faz uma precificação de FI. Você tem que saber como entra no FI para otimizar o seu ganho, pagando um preço justo pelo que ele vai te dar de retorno. Tá? Então, se você espera que ele te dê 0,6 de retorno, ele vai... você tem que pagar um determinado momento. Você vai ter que... fala assim, pô, eu estou querendo entrar no ramo de papéis, eu vou esperar 0,7. Ok, tá coerente, 0,65, 0,75. Agora, se você for entrar no ramo de logística ou tijolos, 0,7 você não vai ter. Por mais que você pague, né, bem, você dificilmente vai conseguir hoje, atualmente, um fundo de logística que dê 0,7, 0,75, não é comum. Né? Então, é importante que você tenha essas nuances na cabeça também. Tá? Então, a nível de informação, a gente tem aí uma precificação por método comparativo, né? Que é um método que você avalia o imóvel, né? No caso de um fundo de tijolo, você vai dar o preço do imóvel, né? Baseado em um dos últimos preços daquele local. Por exemplo, vou transformar isso numa coisa mais simples. Quando você vai comprar uma casa, quanto é que vai no apartamento nos Jardins? É bem mais barato, bem mais caro, por exemplo, que você comprar um apartamento em Interlagos, né? Para quem é de São Paulo. Quanto é que custa um apartamento no Leblon? É bem mais caro do que comprar um apartamento no Recreio, por exemplo, para quem é do Rio. E aí vai, né? Então, tem pontos que você... Pois não? O Henry, se você me permite, nesse ponto, tem um exemplo perfeito para amanhã, né? Nós vamos ter aí amanhã o IPO do HSLG, né? Que é um fundo de logística que ele já está nascendo com 1,6 bilhão
de patrimônio, né? Então, muito provavelmente amanhã a gente vai ter aí uma movimentação na Bolsa de Valores, porque é como você está comentando, né? É um fundo que já nasce com patrimônio bilionário. Então, ele praticamente vai ser comparado aí com outros gigantes, né? E isso pode ser também um fator que leve o fundo a ter aí uma variação positiva na sua cota amanhã, né? Pelo método comparativo. Isso aí, isso aí. Esse aí é um bom exemplo, que é um fundo HSML. HSLG. Vai começar o LG, IPO dele amanhã. exatamente. Ele é um fundo que possivelmente pode ter usado esses métodos, mas poderia também ter tido usado o método de fluxo de caixa descontado, porque ele é um fundo de tijolo. Então, quanto o imóvel rende no fundo em um determinado tempo. Então, o cara fala assim, esse imóvel, num determinado período de tempo, ele vai me dar um rendimento de Y R$ 1.000 mês ou Y R$ 1.000 no período. Então ele vale tanto. Então é bem comum esse tipo de método também, tá? E, por fim, um outro método de precificação de fundo de tijolo é quanto que você estimadamente iria gastar para construir aquele que você quer comprar. Então, se você quer ver uma casa muito comum em loteamentos, e aí você fala assim, pô, quanto é que vale aquela casa? Pô, para construir aquela casa eu gastei tanto de tijolo, tanto de cimento, tanto de acabamento, tanto de parte elétrica, tanto de telhado, tanto de infraestrutura, enfim, é o método de custo de reposição, tá? Esses são os métodos de precificação, tá? Quanto é que você consegue imaginar que vale um fundo de tijolo ou um conjunto de bens que forme um fundo, tá? Eu dei aqui o exemplo de um galpão, ou de um shopping, ou de um imóvel residencial, para quando o fundo for residencial, né? Então, partindo para a nossa área, tá? Partindo para a nossa área, que é de fundos imobiliários ou ações, né? Esse aqui eu peguei emprestado do modelo de ações, né? Que serve da mesma forma. As pessoas começaram lá na década de 50 a imaginar quanto é que valeria uma ação, porque nem tinha fundos imobiliários no Brasil aqui à época, né? Na década de 50. Pô, como é que vale uma ação? Como é que eu pago uma ação? Está caro, está barato? Enfim, como é que eu precifico isso? E aí teve dois malucos lá que começaram a inventar os modelos, chamado Myron Gordon e o outro é Eli Shapiro, né, que fizeram um modelo matemático, tá, a fim de precificar as ações, tá, de precificar as ações. E serve para o fundo imobiliário também, numa facilidade muito mais aplicável ao fundo do que a das ações. As ações, inclusive, variam mais por fatores, diversos fatores, né, que a gente sabe, volatilidade, rentabilidade, dividendo das ações varia bem mais, enfim, as empresas variam mais do que, eventualmente, um fundo imobiliário, né? Então, eles acreditavam que, aplicando a fórmula, eles poderiam ter ou descobrir boas oportunidades, porque se você montar um modelo matemático de forma que você consiga saber se aquela ação está barata, fatalmente, quando aquela ação, aquela empresa fosse na valorização da valorização, eles comprando barato, eles tinham um retorno bem maior, tá? E para não ficar aqui demonstrando fórmula, que não é o objetivo também, fazer demonstrações de fórmulas, isso é para quem gosta de cálculos e aritmética e geometria, aquelas porcaria toda lá, né? Eu já vou dar direto a fórmula que tem que ser dada. É o preço da ação, ela é o dividendo, claro que não nasceu assim, tá, gente? Tem uma demonstração que não é o principal ponto aqui, interessante saber como é que ele chegou nesse resultado, pode pesquisar na internet, que vai ter aí várias fórmulas, inclusive somatório, que vai de 1 a infinito, IN, aqueles números esquisitos lá. Eu sou engenheiro, já vi esse negócio, mas não vou demonstrar aqui, porque não é o caso. O preço é o dividendo por cota, tá? Dividido pela diferença da taxa esperada por cota, num determinado período, pode ser anual ou pode ser mensal, subtraído, né, a diferença entre a taxa esperada e a taxa de crescimento dos dividendos ao longo dos anos, tá? Então, isso que é o mais interessante aqui.
Tudo isso é estimado, tá? Tudo isso aí ou é estimado ou é uma estatística. Nada disso é garantia, né? Porque tem aquela famosa frase, a famosa frase, o ganho de ontem não garante o do futuro, tá? Isso está bem declarado no modelo de Gordon, né? Então, inclusive, algumas pessoas criticam esse modelo justamente por falar, pô, não tem garantia. Ah, tá bom, não tem garantia, mas o que na renda variável é garantido? Né? A verdade é essa, né? O cara desenvolveu uma forma matemática, ele consegue pelo menos estimar, e eu vou demonstrar aí alguns exemplos, né, que puta, dá muito certo, cara, impressionante, dá muito certo. O único detalhe aqui, né, para fundo de investimento, né, vou repetir a fórmula, fazendo vamos dizer assim, bem devagar para você entender, parece que é complicado, mas não é, né? Então, o preço que você pagaria, ou você paga por uma ação ou por um FI, ele é dado pelo dividendo por cota, tá? Então, você pega o dividendo, e no caso do FI é mais claro que nas ações, porque nas ações isso é mais complicado, porque é menos garantido ainda, mas a gente sabe que no FI, por exemplo, o dividendo de cota de um MXRF ou HGLG, que são os dois exemplos que eu montei aqui embaixo, ou de um CPTS, ou de um IRDM, eles estão sempre no mesmo patamar. O IRDM, 1,38, 1,35, 1,39, nunca vai, raro, nunca não, né? Mas não, você sabe que dificilmente vai dar 2,6, ou seja, o dobro, ou que vai dar metade, salvo aconteça alguma coisa esporádica, né? Mas ele vai sempre girar naquela parte de 1,35, 1,40, que na conta não faz tanta diferença, né? Bom, desculpem. E a taxa esperada por cota? Né? A taxa esperada por cota é aquele número que a gente fica chamando de dividend yield, né? Então, por exemplo, a taxa, o percentual, já é um número absoluto. Então, a gente está esperando um dividendo yield, por exemplo, do MXRF, ele está dando 0,7, 0,6, 0,665, 0,6. Vai voltar, né? A expectativa é que volte para o 0,7%. Tá? Então, a gente já tem esse estimado e no FI é bem sólido, é bem fácil de você visualizar isso. Então, se você está querendo ver uma cota de um fundo qualquer, para você saber se é caro ou se é barato, você escolhe o seu e joga essa maldita fórmula, que é muito fácil. Então, dividendo por cota, fala assim, pô, cara, vou pegar estatisticamente, vou pegar aqui um fundo aí, o Alzirão, ALZR, tá? Que é pouco, vamos dizer assim, ele é médio no sentido de BOP, né? Nem é bom, nem é ruim, vamos dizer, no sentido de BOP, tá? Pô, quero precificar, eu não conheço nada do ALZR, tá? E aí eu vou pegar o dividendo dele por cota, historicamente falando, ver se tem alguma flutuação, evidentemente que não flutua tanto, né? E pega a taxa esperada por cota, mesma coisa, pega quanto que ele vai dar o dividendo yield. Bom, o grande detalhe está aqui nessa letra G, que é a taxa, percentual da taxa de crescimento dos dividendos ao longo dos anos. Nos dividendos de ações, as companhias variam fortemente para cima ou fortemente para baixo em alguns casos, né? Então, as ações variam fortemente, né, positivamente ou negativamente. Então, esse número G, para ações, ele fica muito, vamos dizer assim, você tem que conhecer bem a companhia, tem que conhecer bem a empresa, né, para ter um G, e aí você estudando a empresa, não é impossível, você estudando a empresa, você sabe qual que é a taxa de crescimento dele, não dela, mas dos dividendos ao longo dos anos. No caso do FI, é fácil. Essa taxa de crescimento ela é mínima, ela é prática, ela tende a zero. Ela não varia, tá? Ela fica muito próxima a zero, um número absurdamente pequeno, porque a taxa de crescimento dos dividendos ao longo dos anos tem uma proximidade muito grande de zero. Se você pegar historicamente, o cara 0,07, 0,065, 0,0. A taxa disso, quer dizer, qual que é a taxa? A taxa não é esse número, tá? Zero é menos. A taxa é um pelo outro.
tá? Então, se você pegar aí anual, o cara pega lá 0,7, 0,7 centavos, vou dar um exemplo de 7 centavos. Vou colocar um exemplo base 10, porra, ficar em 7 centavos, cara, R$10, só para a gente pensar na base 10, R$10. No ano passado, ela pagou 10,5, ela pagou 10,10. No outro ano, 9,50 que seja. Então, essa taxa é o 9,50 sobre o 10. Vai dar um número extremamente pequeno. Então, o G ele é muito pequeno na parte de fundos imobiliários, que é o que a gente estuda aqui, né? O que a gente discute aqui. Então, só para ilustrar os exemplos, tá? Eu peguei os dois que eu falei já, o MXRF, e aí você vai ver que putz, bate muito próximo ao que acontece, cara. Então, se você pegar lá o preço do MXRF, qual que é a fórmula? É o dividendo, tá certo? Por cota. Ele rendeu aí 0,6, tá? Ele rendeu aí 0,6. Agora achei aqui. 0,6, tá? O 0,059 vem do dividend yield. A gente até colocou aqui a parte da tabela que fornece aqui o 0,59. Está aqui o 0,59, dividir por 100, né, porra? 0,059. Então, 0,59%. Ó, mais 2 zeros, aí fica 0,0. Menos um número muito pequeno. Então, para não falar que é zero, a gente colocou 1 aqui para simbolizar, mas é uma taxa muito pequena, conforme eu expliquei. E o preço, se você fizer essa conta, vai dar 10,34. Hoje a cota do MXRF está valendo 10,20, 10,22, né? Fechou 10,22, né? Está aqui na minha frente, pô, que pergunta idiota. Está fechando aqui em 10,22, tá certo? Então, falar que esse número é exatidão na vírgula, não, porque é um modelo, né? Mas ele não deu nem 11 e nem 9, não deu nem 12 e nem 8, não deu nem 20 e nem 5, tá certo? Ele errou ali nos centavos. Então, é um modelo que funciona perfeitamente. A mesma coisa se você falar com HGLG, tá? A Leandro, mesma coisa, tá? Fala aí, hein? só para fazer um errato aí, teve uma falha minha. Na hora de pegar o mês ou o ano aí, eu cruzei os dados. Tô percebendo agora, eu peguei o mensal do HGLG e ao ano do MXRF. Então, peço desculpas aí pro pessoal, mas só colocaria aí os percentuais ou do percentual de dividendo ou de 12 meses ali no final da tabela. Falha minha. Não, é só que é escrito, né? Está escrito aqui, né? Não, isso não tem problema. Na conta não tem problema. Tá bom, você tá tranquilo. Mas a conta está Não, correta. a conta está correta. O que vale é isso aqui. O que o Henrique está falando é o seguinte: o 902 aqui, ó, não é o do HGLG, tá? É aqui do MXRF. Aqui é 5,40. Na conta não tem nada, não faz nenhuma diferença. Então, 0,78 divide por 0,46, que é o dividendo dele, sobre o número, menos um número muito pequeno, vai dar um número bem próximo ao fechamento da cota 170. Não deu nem 300 e nem deu 90. Algo em torno de R$ 173,33, e hoje está valendo 170. Tá? Então, para FI, se você quiser fazer a conta para todos, você pode fazer e você fala assim, pô, R$ 173. Para ele me dar 78 centavos de dividendo, que representa 0,46 ao mês, não sei se eu quero pagar 173 para ter 4,6, ou 0,46, desculpa. Né? Eu quero ter mais. Se eu tenho R$ 173, eu quero ganhar mais do que 78 centavos. Tá? Então, essas perguntas, ou não, eu falo, não, pô, ó, o HGLG é um cara que me dá segurança, é um cara que tem aí bastante imóveis, tá certo? E em lugares estratégicos, alguns ativos sensacionais, e eu estou disposto a pagar, sim, R$ 173, porque ele é muito bom, entendeu? Então, vai do cara que vai fazer cada um, tá certo? O cara que vai fazer cada interpretação. Parece que o Wesley quer fazer uma pergunta aí, levantou a mão aí, Wesley. Boa noite, professor. Boa noite, Wesley. Como é que vai, rapaz? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A minha pergunta é, esse modelo de Gordon, ele pode
como que eu posso dizer? Eu posso fazer tipo uma média nos últimos 12 meses e aplicar a fórmula? Você vai ter que fazer o mesmo período, tá, Wes? Se usar o período aqui de um mês, né? Você tem que usar o período aqui de um mês. Se você usar o período aqui de dividendos em um ano, usa o período de DY de um ano, tá? Entendi. Eu posso fazer então a média dos Pode últimos fazer a 12 média. meses e aplicar. Na realidade, quando você faz uma média, você está ampliando aí a sua margem vamos dizer assim, de erro. Porque se você fizer por mês, tá? Você chega no valor 10,34, tá certo? 10,34. O risco de você fazer por ano, pode ser que você pegue um número que seja maior ou menor, né? Enfim, mas que esteja mais longe do histórico do fechamento do dia, tá? Então, você vai pegar um ranger maior, então você tem a chance de ter ali uma precificação mais ampliada, mas a fórmula pode ser aplicada da mesma maneira, tá certo? Entendi. Obrigado pela explicação. Certinho? Show de bola. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Silêncio de vocês não dá um medo danado, as pessoas não estão entendendo nada. Mas eu acho que eu estou entendendo tudo, né? Vamos lá. Alguns cuidados aí no modelo de Gordon. O modelo de Gordon, ele tem, evidentemente, como eu disse, fragilidade de dados, né? Então, quer dizer, nem tem garantia de nada, ele já é, então, por isso tem algumas críticas a respeito disso, né? As pessoas batem muito nesse modelo, né? Algumas pessoas, né? Mas porque não dá para garantir isso e tal, tá? Você também não pode utilizar empresas que têm dificuldades ou fundos que estão aí, XPCM, que tem aí uma condição, vamos dizer assim, frágil, ou um FAMB, enfim, né? Ela não se aplica para empresas com dificuldade ou fundos que tenham uma variação gigantesca, algum BBFI, enfim, tem algumas coisas que você vê que o modelo de Gordon não funcionaria, porque a volatilidade é muito pesada, né? Não dá para prever dividendos, tá? E também jamais podem ser utilizadas como uma única forma de análise, assim como qualquer coisa que a gente faz. É a primeira frase que a gente diz: não use apenas um indicador para escolher o seu ativo, né? Então, tem esses cuidados, né? E agora vem a parte que eu mais gosto, tá? Que é a parte do Henry, né? Que você vai falar aí, já assume aí, porque é a parte mais legal aí. Essa parte que é a parte mais prática, eu queria passar para vocês no sentido de, vamos dizer assim, deixar clara a teoria de onde saiu, tá? É claro que hoje em dia existem ferramentas que facilitam a vida, e ninguém vai ficar fazendo lá qual que é o meu K, qual que é o meu G, tá certo? Qual que é ficar fazendo isso. Isso aqui é para tentar mostrar para vocês que existe um racional, que existe aí vamos dizer assim, uma matemática, né? Uma equação que solidifica, que embasa todos esses preços que o mercado utiliza, tá certo? E que vocês podem utilizar essas formas de mercado da mesma maneira. Mas hoje em dia a vida está muito mais fácil, né, Henry? Hoje em dia está mais tranquilo, né? Vamos lá. Pessoal, boa noite, né? Então também trouxemos aqui para vocês uma outra questão de precificação, né? Eu vou parar Volta aqui. aí, Leandro, por gentileza. Não, eu pego do slide aí mesmo. Mesmo aí? Isso. Aí depois a gente passa para a plataforma. Tá bom. Isso aí. Opa, pronto. Então, normalmente a gente acaba utilizando muito a questão da precificação, gente, porque num cenário normal, aí, tirando aí esse período de pandemia que a gente viveu esse ano de uma forma totalmente atípica, normalmente quando você pega os fundos tradicionais do mercado, principalmente fundos de shopping, que normalmente é uma modalidade aí de entrada, muita gente procura a questão de fundos de shopping para ser aquele primeiro FII ou para ter dentro da carteira, né? Então, normalmente você acaba encontrando o preço de uma forma maior
do que o valor patrimonial daquele fundo, né? Então, normalmente você acaba comprando por precificação, até para você ver até onde aquele fundo te pagaria e seria justo o preço a ser pago, né? Porque normalmente ele já está mais valorizado do que o seu valor patrimonial, né? E aí um cenário que aconteceu muito nessa parte do Covid aí, de março para frente, foi que a gente viu os principais fundos do mercado caindo a valores muito menores do que os seus valores patrimoniais, né? E aí, para quem tem a base de conhecimento e muitas vezes tem um sistema, uma ferramenta que consegue visualizar isso de uma forma mais rápida, se torna oportunidades, né? Então, como a gente sempre fala, cada investidor vai ter um objetivo, um grau de risco que ele consegue correr, mas isso, independente da estratégia que ele tem, sempre vão abrir possibilidades. Então, a gente também tem aqui um tipo de compra que é falada, né? Que é pagar um ágio ou pagar um deságio. Normalmente, quando você paga o ágio, Leandro, retorna. Quando você paga um ágio, normalmente é uma compra por precificação. Então, você aceita que aquele fundo imobiliário está mais caro do que o seu valor patrimonial, porém, pelo perfil de dividendos, você continua comprando esse fundo e deixando na sua custódia. Nós temos um exemplo maravilhoso que está acontecendo agora, que é o IRDM, né? O IRDM ele vem aí com uma questão de praticamente 30% mais caro na bolsa de valores do que o seu valor patrimonial, e mesmo passando por 2 subscrições neste ano, né, mesmo estando chamando para assembleias, para tomadas de decisão, a gente vê que o fundo vai lá para baixo e rapidamente ele sobe para uma zona de ágio. E aí tem um exemplo que é pagar o deságio, que aconteceu demais nesse ano na questão de fundos de shopping centers, né? Então eu trouxe aqui um exemplo, esse exemplo aqui é da minha carteira, né? Não é uma recomendação de compra, até porque já aconteceu, né? Mas é uma coisa para demonstrar o pagamento de um deságio, né? Então, em plena pandemia, aí, quando muita gente estava vendendo a questão de fundos imobiliários de shopping, pela restrição, por tudo que estava acontecendo, né, eu acabei fazendo bastante aportes aí nesses 5 fundos imobiliários, que são os mais tradicionais aí de fundos imobiliários do setor de shopping, né? E aí aqui a gente tem na tabela de baixo os valores patrimoniais, né? Alguns fundos agora tiveram até uma reavaliação, alguns baixaram um pouquinho e subiram, mas os fundos, a gente sempre falava, pessoal, a longo prazo, esses shoppings não deixaram de existir, né? A longo prazo, esses shoppings, essa situação vai ter um equilíbrio novamente. E esses fundos chegaram a preços como a gente está comentando aqui na tabela. Então, em cota média, né? Se você vê aqui a questão de você pegar um VISC a 75, XPML a 78, HSML a 79, MAL a 88, HGBS a 200. Então, eram oportunidades que estavam aparecendo ali na frente para que você pagasse um deságio, né? Pagasse um valor de cota menor do que o valor patrimonial. Então, aqui a gente via que para a questão de uma precificação de 0,50, esses fundos continuam ainda numa zona vermelha, né, que seria uma zona de exclusão para quem quer com relação à renda, porém, para valor patrimonial, ainda tem fundos que estão trabalhando ainda na zona de deságio, né? Então, a gente vê que o XPML aqui, ele já superou em R$ 2,27, né? Então, desses 5 aqui, é o fundo hoje que, para a questão de renda, ele ainda não vem performando para uma base de 0,50, até pelo que a gente passou aí, né, nesses últimos meses, e ele já superou o seu valor patrimonial. Entretanto, a gente tem ainda aí HGBS, VISC, que ainda a gente tem a compra por deságio, né? Então, você tem a possibilidade de apostar nesses fundos e ainda ter aí uma valorização de cota de R$ 2,00, de 5, de 4 ou 9, em um período aí que pode ser curto, médio ou longo prazo, dependendo de outros fatores, né? E aí aqui tem uma condição hoje da carteira, então, por exemplo, VISC XPML aqui, ó, para ganhos expressivos, mais de 40% do valor que foi investido, e aí a gente tem aí HGBS com 8 e outros acima de 10. Então isso também é uma outra estratégia, né? Como o Leandro comentou aí do modelo de Gordon. Ele não é a única opção existente. Existem outras formas da gente fazer compra baseado na questão da estratégia de cada investidor, né? Então, como está aqui, tijolo normalmente tem uma aceitabilidade de pagar um pouco a mais, então é muito comum a gente ver aí
principalmente logística, shoppings, né, lajes corporativas, quando a gente está num cenário normal, de você aceitar pagar aí 10%, 15% de ágio, de acordo com a precificação. Para recebíveis, títulos, valores mobiliários e fundos de fundos, né, normalmente se procura um valor muito próximo ao valor patrimonial, pois você está pagando, né, é como se você estivesse pegando R$ 10 emprestado e pagando 12, pagando 13, né? Então, isso é uma coisa que a gente acaba procurando muitas vezes, e quando a gente pega aí zonas de ágio acima de 20%, 30%, normalmente, quando se tem um gestor ativo, é chamar para subscrição. Então, quem pega aí o bonde desavisado, às vezes acaba pegando um fundo que está super bem, né, paga lá em cima aí com 20, 30% de ágio, e aí vem um fato relevante num belo dia chamando para uma assembleia, uma subscrição, e aí o valor da cota normalmente acaba baixando, que foi o que a gente viu aí com o IRDM, tá? Alguma dúvida aqui nesse ponto com relação à compra por valor patrimonial e a questão de pagamento de ágio ou deságio? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Então, também entendo o silêncio como tá tudo tranquilo. Vamos lá. Então, Leandrão, passa para mim aí. Deixa eu ver, tem um comentário no chat aqui. O Anderson também colocou que tranquilo. Tem um comentário do Leônidas. Se tiver que usar a média, seria mais interessante usar a média móvel exponencial? É isso que você está comentando aqui, Leônidas? Então, a média móvel exponencial, a gente acaba utilizando dentro da plataforma para fazer a definição das faixas sugeridas de compra e venda, tá? Para a questão de média, quando a gente está falando do seu preço médio, quando você está fazendo aquisições em pregões diferentes, aí a gente precisa calcular, né, para cada compra. E aí não é uma média móvel exponencial, ela é uma média simples, tá? Ela é trabalhada ali, a gente tem um simulador que ela vai pegar a questão do número de cotas que você está comprando pelo o valor que você pagou e você define uma nova média da tua custódia. A tua dúvida é com relação à média para o preço ou à média da custódia? Boa noite, pessoal. Boa noite. Veja, na verdade, foi sobre o comentário que o amigo tinha feito antes aí, Tá. sobre a utilização da média móvel para achar lá a questão do preço, né? Tá. Da cota. E aí o professor falou que ia estar assumindo a questão de erro, né? Ia aumentar o erro em relação ao resultado. Aí, para reduzir esse erro, eu sugeri a gente usar a média móvel exponencial com um período mais longo possível para poder a gente reduzir esse erro e encontrar uma média mais interessante, né? Mas o que você falou também eu acho que está correto também. É uma coisa que eu uso, né? A questão da média móvel exponencial, e acho o desvio padrão para ver a faixa de compra também dos ativos. Sim, Não é isso? por conceito, Leônidas, toda vez que você está usando uma média móvel exponencial, ela está dando mais peso, né, para um período mais recente em detrimento a um período mais distante. Então, isso normalmente faz com que você tenha um dado um pouco mais preciso, né? Então, por exemplo, para uma questão de dividendos, né, a gente está falando aí praticamente de um período de 12 dados cotados, né? Então, também poderia ser utilizada uma móvel também aritmética, né? Mas a questão, normalmente, para média móvel exponencial com desvio padrão, a gente acaba utilizando para o servidor quando a gente tem aí 40, 50 dados sendo coletados de faixa de preço diário, né? Mas eu estou totalmente de acordo com você que, normalmente, quando você trabalha com uma média móvel, você está sempre com um dado com um desvio menor e, automaticamente, sua precificação ela fica cada vez mais correta, tá? Ok, obrigado, viu? Imagina, eu que te agradeço pela dúvida. E aí, então isso daí para a questão de precificação pode ser utilizado como o Leônidas está comentando, né, de você ter uma média móvel que ela acaba dando um peso maior para o que está acontecendo próximo do período que você está vendo. E para a questão de custódia, né, que aí é para a gente definir o nosso preço médio ali da carteira, normalmente é uma média simples aí que a gente acaba utilizando, dando peso para o número de cotas comprados a cada preço que você faz uma ordem de compra ou venda na Bolsa de Valores, tá? Vamos passar para a plataforma? Vou compartilhar aqui, que agora a gente vai para a parte mais prática, né? Deixa eu ver, quando vocês estiverem vendo a minha tela, por gentileza, me avisem.
Aqui está tranquilo. Beleza. Lembrando que eu sempre falo no início, isso daqui não é minha carteira, tá? Então isso daqui é uma plataforma de exemplo que a gente vai brincando e adicionando conforme as demonstrações vão acontecendo. Então qualquer fundo que vocês verem aqui, preço, não significa que foi feita uma compra ou venda ou uma definição de investimento pelo que está aqui, né? Então, pegando tudo isso que o Leandro comentou aí da parte da teoria, né? Esse sistema que a gente acaba utilizando, ele tem aqui na parte direita dessa primeira parte da tabela aqui, a questão dos dividendos, né? Então, ele acaba utilizando aqui, ele acaba mostrando a questão dos 6 meses e dos 12 meses de uma forma acumulada, né? E são esses perfis aqui que são utilizados para que a gente consiga fazer uma precificação aqui. Então, o usuário do outro lado, cada vez que ele coloca aqui um valor, automaticamente para esses 130 fundos aqui, já é feito a conta e já retorna para vocês aqui uma questão de um preço máximo admissível para o papel, para que, baseado no histórico dos últimos 12 meses, você tenha um proporcional aí de 0,60 ao mês, que equivaleriam aí a 7,44% ao ano, né? Então, isso daqui é uma forma muito prática que acaba mostrando aí para o usuário do outro lado qual seria, de uma forma rápida, o preço máximo a ser pago, né? Então, aqui a gente acaba também vendo alguns papéis, né, que acabam ficando com esse traço aqui, e aí isso daqui já é uma definição clara para o usuário do outro lado, que aquele fundo, neste momento, não está pagando um perfil de dividendos que justificaria um preço, né? E aí aqui muitas vezes a gente acaba vendo o Almi 11, né, que por mais de 12 meses aí não vem pagando dividendos, o XTED, né? E aí você vê que aqui o sistema vem falando, cara, dá uma olhadinha porque se for o foco renda passiva, não são ativos neste momento que estão dando um percentual ou uma segurança para a carteira do investidor, né? Fazer um exemplo, como o Leandro comentou bastante aí da parte de logística, né? Então aqui, rapidamente, se você vier nesse tipo, você consegue filtrar aqui pelos setores, né? Então vamos colocar aqui o setor de logística. Colocando o setor de logística, a gente vem aqui para uma seleção de fundos, né? Como eu comentei, amanhã a gente vai ter a entrada aí do HSLG em negociações, um fundo que já nasce com 1,6 bilhão, e aí ele já está aí, ó, praticamente hoje a gente tem o XPLG com 2,2, HGLG com 2,7, e depois ele já seria, teoricamente, o terceiro fundo aí com relação a patrimônio de logística. Então, aqui já daria para a gente fazer um comparativo, né? Como o Leandro comentou lá de umas das formas. Então, poxa, o BRCO aqui está com 1,4, né? Valendo 114. O BTLG com 1,3, valendo 107. Então, um fundo que nasce aí com 1,6, a gente pode falar aí de um assumption aí, de um chute, né? Que poderia ser um fundo por volta desse preço aqui, num primeiro momento, e aí isso vai se corrigindo mediante aos dividendos que vão ser distribuídos aí conforme o fundo for trabalhando, né? E aqui uma coisa interessante que a gente tem nesse sistema também, o Leandro sabiamente comentou que você querer 0,60, 0,70 para o segmento de logística, ele hoje é um alvo meio que inatingível, né? A gente tem aí uma questão da segurança do fundo de logística, a questão da resiliência, a gente viu aí no período de pandemia que foi a classe de segmento aí que apontou com crescimento, enquanto outras estavam caindo, os fundos de logística estavam sendo as meninas dos olhos aí. Porém, quando você coloca 0,60, pelo perfil de dividendos que é pago, isso aqui faz com que o preço máximo da cota fique cada vez menor. Então, quando você coloca aqui, por exemplo, 0,70, esses números vão ficar menores, né? Por quê? Você tem que pagar mais barato para que o seu dividend on cost te dê esse percentual, né? Então, quando a gente vê aquela distribuição de dividendos, aquele post que a gente faz lá e outras páginas que a gente comenta o quanto está sendo dado de dividendos, aquilo é um dividendo percentual baseado no preço do fechamento do fundo imobiliário. Mas para nós, quando a gente tem aquele fundo, esse percentual ele é dado em cima da sua cota média, né? Então, às vezes, para o geral, para o tabelão que é passado,
às vezes você pode ter lá uma distribuição de 0,50, né? Só que se você comprou um pouco mais abaixo do que é o valor do fechamento, você pode ter um 0,52, 0,54, 0,60. Então, o dividend on cost ele é muito importante, e aqui essa tabela trabalha para os fundos que a gente tem em custódia com dividend on cost, que é justamente para ver o percentual que está tendo na sua carteira e não na distribuição geral, que é um valor dado em cima do preço do fechamento no dia da database, né? Então, como o Leandro comentou, a gente começa a buscar aqui, dentro do segmento de logística, um 0,45, né? Um 0,40, né? E aí, quando a gente começa aqui, vamos colocar um 0,45 aqui, que a gente consegue ver o comparativo aqui, né? Então, esse 0,45 ele vai equivaler a um 5,54 baseado no histórico dos últimos 12 meses aí, pela precificação de Gordon, ele vai dar o preço máximo para cada um dos ativos e ele vai fazer um comparativo, né? Então ele está falando, olha, com relação ao último preço, 127,15, aqui que está para o ALZR, né? Ele está 127,15 e pela precificação para 0,45, você deveria procurar esse ativo por volta de 0,12, né? Então, como não tem esse 0,12, ele está falando, ó, já passou em R$15,15. Então, você está tanto fora hoje com relação a uma precificação que foi feita e também a questão do valor patrimonial, né? Então, o valor patrimonial aqui de R$102,55, ele está sendo negociado a 127, né? Ele já está R$24 praticamente acima do valor patrimonial e trabalhando com ágio aí de 24%, né? Então, o valor hoje negociado está praticamente 24% acima do valor patrimonial dele. Em compensação, tem outros fundos aqui que abriram como brancos, né? Então você pode vir como usuário facilmente aqui, filtrar por cor, sem preenchimento. Você pega os fundos aí, né? BTLG, FIP11B, GGRC, LVBI, SDIL, VTLT, XPLG, que estão hoje dentro da faixa de preço aqui de 0,45, né? Eles estão com uma diferença positiva, né? Então o valor da cota no mercado hoje está menor do que uma precificação para o preço máximo aqui, né? Então, por exemplo, o XPLG agora que está passando pelo processo de subscrição e pode estar muito correlacionado com isso, né? Então, até o dia 23/12, de uma forma sem negociação, ele está fazendo o processo de subscrição a 117,38, né? Então, é um fundo que a gente vê aí no mercado caindo aqui bastante o valor da cota e pode ser muito correlacionado com isso daqui. Então, ele está falando para o usuário do outro lado, está falando, olha, se você quer comprar o XPLG a uma precificação de 0,45, né, um preço máximo de 127,36, você teria isso daqui trabalhado dessa forma. Então, o 120 está dando R$ 7,36. Então, você pode vir aqui e falar, poxa, você é um pouco mais ousado, 0,50. Já ficou negativo, né? Então, 0,48, 0,47. Então, vamos deixar aqui no 0,48, porque está dando uma diferença de 80 centavos, né? Então, ele está falando, ó, o XPLG, para ter aí uma precificação por volta de 0,48, o preço máximo a ser pago, 119,20, né? Então, ele está muito próximo aqui do 120, né? Então, isso aqui é uma coisa que ajuda muito o usuário do outro lado, porque você acaba vendo um fundo que você selecionou pelo segmento, você poderia ter selecionado aqui pelo patrimônio, né? Você vê que está numa faixa de compra aceitável, né? Então, outra coisa que é bem bacana que a gente tem aqui também, que seria um adicional, pessoal, é esse crivo, que ele também vê a comparação do preço com relação aos últimos 15 pregões, né? Então, ele está falando, olha, você está tomando uma decisão de aportar aqui no XPLG, nos últimos 15 dias, ele variou aqui entre uma faixa de compra de 120,98 a 121,62, né? Então, se ele está menor do que isso, significa realmente que o fundo está numa tendência de caída, né? Se a sua escolha fosse, por exemplo, aqui o SDIL, ele está falando, olha, baseado nos últimos 15 dias, você poderia ter comprado esse fundo entre 98,40 e 98,48. Se ele está 99,90, você já está pegando numa faixa acima do que os últimos dias. E a gente conseguiria ver isso aqui, né? Se a gente pegar um gráfico aqui tranquilo, deixa eu ver, vou mostrar aqui. Vamos fazer um comparativo. SDIL. Ó, por coincidência já abriu no SDIL, hein? Então vamos lá. Então, se a gente pegar aqui
o que o sistema está comentando, né? Então ele está falando, olha, se a sua escolha fosse comprar o SDIL, procuraria 98,40 até 98,48. Por que ele está falando isso, né? Você teve momentos aqui, ó, 98,48, num período de 15 pregões atrás, né? Então hoje, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pregões atrás você teria comprado por 98,48, né? Então aqui você poderia ter pego também por 98,65, né? Um pouquinho acima disso. Mas o que ele está falando para você? Isso já seria uma faixa de venda, 99,10, né? 99,90. Ou seja, ele já está acima da primeira faixa de venda. Então isso já te trava na hora de comprar. Então você consegue fazer a precificação e automaticamente também procurar uma zona de preço para que você trabalhe e compre o FII num valor mais barato. Onde que isso ajuda, pessoal? Na questão do dividend on cost, né? E aí a gente volta lá numa das primeiras frases do Leandro. Preço importa? Cara, importa e muito, né? No meu ponto de vista, eu procuro sempre fazer o filtro e comprar o FII no melhor preço ou próximo de uma faixa de compra num valor menor. Isso faz com que os meus percentuais de dividend on cost fiquem cada vez maiores, né? Então, aqui também para demonstrar, tem a questão do percentual de dividendos, né? Essa carteira aqui com tudo, se a gente tirar toda a questão, ela está dando 0,79 ou R$786. E aqui também é possível ser visto de uma maneira gráfica por setor e também com uma questão aqui de um gráfico como se fosse um Pareto, né? Passando o percentual, tá? Alguma dúvida aqui com relação à parte de precificação? Algum exercício que vocês querem que eu faça em algum segmento, alguma coisa? Esse momento é nosso, gente. Pode pedir aí que a gente vai falando. Poderia fazer uma comparação dessa no FII de papel? FII de papel? Isso. Só um minutinho. Quando você Então, abre a gente aí, vem aqui. é a questão da colherzinha e do balde, né? Você ganha dinheiro. Exato. Se você não levar a precificação a sério, você ganha dinheiro na colherzinha e perde aos baldes. Enquanto você faz aí a seleção dos filtros aí, é isso, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, fundos de papel, eles vão estar classificados aqui como títulos e valores mobiliários, né? Então, aqui já seria o primeiro filtro, né? Um filtro que eu gosto muito, patrimônio. Então, como eu quero segurança, por mais que eu estou ali tentando buscar um preço mais barato, com a faixa de venda, então o Leandro até fica bravo comigo muitas vezes, que eu estou comprando e vendendo, mas a gente consegue aí também ter patrimônios aí, fazer isso com fundos maiores. Então, aqui me permite filtrar fundos maiores. Então, eu vou ser um cara egoísta aqui, eu vou pegar uns fundos por volta de 800 milhões, vai. Então, esses caras de trás eu não quero nem olhar, né? Então, ao se dar um ok aqui, você automaticamente já sai de 130 fundos para dar uma olhada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você está ganhando tempo, né? Então, você começa a filtrar o que você está fazendo. Aqui, tempo como a gente já comentou, tá ganhando tempo e performance, né? Rendimento. Não, e mitigando os erros, né? Porque você vai investir num fundo que eventualmente não tem um patrimônio, Deixa de mais ser papel, né? monativo, deixa Exatamente. de outras coisas, Tem né? vários Fundos ganhos. menores, exato. Então a gente vem aqui, por exemplo, a gente estava trabalhando com logística numa precificação de 0,48, né? Dá uma olhada como tem vários fundos aqui que a gente consegue ver que tem uma diferença gigantesca, né? Então facilmente aqui a gente pode colocar um 0,65, né? Então aqui nesse exemplo de 0,65 a gente está colocando que esse filtro cairia para 4 opções, né? Então você está realmente filtrando o mercado para você olhar aqui e ver 4 opções. Então, por exemplo, do jeito que a gente filtrou aqui, ficou o HFOF, RDM, RBRF e o REC-R 11, né? Então, tanto todos para renda que eles estão abertos, né? Então, significa que o valor do mercado agora ele conseguiria, baseado no histórico dos últimos 12 meses, pagar aí por volta de 0,65. Se a gente olhar aqui para o lado, né, a gente vai ver, ó, o HFOF pagou 0,53, o IRDM 1,11, o RBRF 0,79, o REC-R 1,20, e aí aqui o histórico dos últimos 12 meses que corrobora com o que ele está colocando aqui, né? 8,08, então, ó, 8,56, 8,77, 8,33, 10,23, então está se conversando, né?
Agora, o que a gente consegue ver aqui, eu não vi quem foi a pessoa que fez a pergunta, mas me perdoa. Mas, ó, o que eu comentei, o IRDM, ó, ele está trabalhando com ágio de 1,30, né? Então, o IRDM que virou o fundo da moda aí, que tá muita gente falando dele, né? Quando a gente pega a curva dele aqui, é uma curva de ascensão, né? Então, dá uma olhada nisso. É um fundo de papel que realmente ele está pagando muito bem, né? Quando a gente vê a questão aqui da pandemia, ele chegou a custar aí por volta de R$ 74, mas olha a curva dele, é uma curva de crescimento, né? Hoje ele deu um susto na galera, até estava brincando hoje com o Leandro, que ele começou o dia aqui, né, a 131,59, ele foi a 129,75 e aí ele foi retornando e fechou a 131,45. Mas para o pessoal que comprou aí na sexta-feira, muito provavelmente recebeu o 13º, foi para cima do IRDM, hoje teve um susto aí, um calafrio, mas o fundo ele acabou mitigando muito a perda que ele teve. Mas, por exemplo, quem me perguntasse hoje, hein, IRDM é uma boa? Cara, você pagar 1,30 de ágio aqui, né, 30% de ágio em um fundo, você tem que estar muito bem ciente dos riscos, né? Porque é um cara que ele está sendo muito falado e automaticamente ele está puxando bastante aqui a questão do valor de preço dele. Mas se por acaso você quisesse comprar ele, esse crivo que a gente fez aqui nessa seleção está dando os 4 vermelhos. Então, o que significa? Que eles estão com valores de preço aí, comparado aos últimos 15 dias, não estão legais para compra, né? Então, a gente já viu aqui o IRDM, a gente pode pegar aqui também o REC-R11, né, que também é outro exemplo legal de mostrar que ele está com uma curva altista, né? Está recuperando aqui a queda que ele teve. Então, o que o sistema está falando para você? Olha, dá uma olhada, porque nos últimos 15 pregões ele teve entre 102,96 e entre 105,91, né? E está falando aqui, ó, 105,90, vai 106, né? Então, teoricamente, 1, 2, 3, 4 pregões atrás, você teria comprado ele a 106. É lógico, a gente já está vendo aqui quando já aconteceu, mas há 4 pregões atrás você ia ver um crivo verde aqui que poderia ter sido a tua decisão final de fazer a compra e alguma coisa do tipo, tá? Como a gente está falando muito dessa questão de ágio, né? Então a gente tem uma... Oi, pode falar. Só tirar uma dúvida do Leônidas aqui, que ele escreveu aqui, que ele não está entendendo qual que é a diferença, né, de o preço máximo do IRDM 142 para aquela precificação e a faixa de venda 129. Então, Leônidas, é o seguinte, o 142 que ele fala que é o preço, que é o preço máximo, é para você atingir o 0,65, tá? São duas coisas diferentes, tá? É uma coisa ali, vamos dizer assim, é o quanto o fundo te entrega, ele te entrega mais do que 0,65, porque se você tivesse 0,65 de retorno, você poderia pagar 142. É um preço, vamos dizer assim, hipotético, tá? É um preço no sentido assim de você, vamos dizer assim, ele não é real no sentido de não existir, mas o que acontece no mercado é realmente o 129, que é o preço de venda dele. Então, o 129 significa que aconteceu realmente picos de RDM, né, da cota, que ele ficou a 129. Hoje, inclusive, ele explodiu o pico, ele ultrapassou esse pico, ele está em 131. Então, a faixa de venda vai, o Henry estava acabando de mostrar o gráfico na ascensão, o gráfico vai, inclusive, esse 129 vai ser mutilado aí, vai passar a ser 131 em alguma coisa. Amanhã. Tá? Então, a faixa de venda, ela vamos dizer assim, o mercado é que conduz, tá? Aquele Leandro, 142, só para terminar ali, só para acabar o raciocínio ali, né? O 142 é como se fosse a Coca-Cola. Você está querendo comprar 2 litros de Coca-Cola, está disposto a pagar R$10, né? É a mesma coisa, só para fazer uma analogia, você tá querendo 0,65 e está disposto a pagar 142, entendeu, Leandro? Acho que ficou claro aí para você. Pode continuar aí, desculpa aí. Então, não, imagina, essa dúvida do Leônidas, ela acontece bastante também. O que eu costumo brincar com o pessoal é o seguinte, a gente tem, ô Leônidas, por mais que você só entendeu, deixa eu só colocar esse exemplo também, porque também pode ser dúvida de outras pessoas. Isso daqui, normalmente, a gente brinca
que é o cara que está realmente focado em renda passiva, né? Então ele não é aquele amigo do home broker, porque a gente tem um pessoal que começa a fazer o investimento e aí o cara abre o home broker lá e ele fica o dia inteiro olhando um monte de coisa, meu Deus, está caindo, está subindo e tal. Esse preço máximo, ele é o máximo que você pagaria baseado nos últimos 12 meses para ter uma renda passiva por volta de 0,65, né? Então, considerando que você é uma pessoa que não vai ficar olhando o tempo todo lá, que você quer realmente um rendimento maior do que uma renda fixa, do que um papel de CDB, alguma coisa, isso seria o preço máximo pagável, né? Aqui a faixa de venda e a faixa de compra, ela já é para o cara que já está olhando o mercado com um pouco mais de afinco, né? Que está olhando com um pouco mais de rotina. Então, ele começa a fazer uma procura de um preço melhor para compra, para que a renda passiva dele fique melhor, né? Porque vai ser o dividend on cost, o percentual vai ser melhor, ou que ele vai conseguir fazer aí um swing trade, uma compra ou venda num período curto, tá? Então, normalmente a gente dá esse exemplo, que aqui é muito mais uma faixa para quem está procurando somente a renda passiva, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Perfeito, Reinaldo, obrigado. Tá. Aí eu comentei aqui da parte do ágio e deságio, né? Para essa parte também do fundo de papel, de títulos e valores imobiliários, a gente tem um filtro que normalmente os investidores acabam utilizando, que é quando a gente vai fazer aqui a parte da primeira seleção, né? Então a gente colocou, deixa eu ver onde mais está com o filtro aqui, patrimônio, tipo, contrato. Vamos falar aqui. Deixa eu tirar aqui. Vou pegar todos que estão aqui. Vou pegar aqui, ó. Você consegue fazer um filtro no ágio e deságio. Então você consegue pegar aqui os títulos que estão próximos dos seus valores patrimoniais, e isso daqui também dá uma segurança para que você não esteja comprando algo que está muito fora do preço, né? Então, por exemplo, nesse filtro aqui, você acaba pegando exemplos de fundos que atualmente eles estão trabalhando próximo da questão do valor patrimonial dele, né? Então, quando você faz novamente o filtro aqui do 0,65, você filtra por cor, você tem aí fundos que teoricamente estão com pagamento dentro da precificação que você quer e o preço dele não está muito fora do valor patrimonial, né? Então isso também é uma outra forma que a gente acaba utilizando muitas vezes para pegar fundos que estão em ascensão, né? A gente tem o CPTS aqui que acabou de fazer o processo de subscrição, captou um valor legal aí também. Então é uma outra forma que a gente tem também para dar uma olhada no mercado, tá? Dúvida resolvida? Tem aqui a dúvida do Leandro. A ferramenta é atualizada automaticamente? Né? Qual a importância de ter a variação diária na planilha? Vai ajudar na decisão de compra ou venda. Bom, com relação à parte de atualização, a parte de preços, ele é atualizado pelo menos 3 vezes por dia, antes do pregão, por volta do almoço e por volta de umas 3h50, tá? E com relação à importância de ter a variação diária, isso aqui é só para a gente olhar realmente como que está o fundo, né? Então aqui você acaba batendo como que está o último preço e como que ele está se comportando no dia. O que eu costumo falar muito, né, Leônidas, assim, você quer aportar, você quer pegar num dia que isso daqui não esteja positivo, né? Então, teoricamente, se você quer fazer um aporte, você já classificou o fundo, você já pegou pelo patrimônio, pelo segmento, pelo número de contratos, o ideal é a gente comprar quando está caindo, né? Então, lógico, fez uma avaliação antes, foi ver fato relevante, viu se o fundo não está com nenhum tipo de problema, esse é o cenário que nós, investidores experientes, procuramos, né? Então, se eu não vou fazer um aporte hoje, eu não vou querer pegar um cara que subiu 1,29, 1,31, porque senão eu já estou pegando ele acima, muitas vezes, né? Então, o que a gente sempre fala, normalmente o pessoal, quando vê o mercado altista, quer comprar, e na verdade é vender, né? E o mercado, quando está em queda, muitas vezes é o momento de compra, né? Leandro, tem que sair, tá. Leônidas, dúvida respondida? Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Algum exemplo que eu possa fazer aqui pela plataforma para demonstrar para vocês também sobre a importância da precificação? Chat entendido, tranquilo. Bom, então, se ninguém fecharam nós, tá bom. Se ninguém tem mais alguma dúvida, é isso, né?
como o Leandro comentou, a questão da parte de precificação, né? Aquela questão, eu gosto muito daqueles 2 slides da Coca-Cola e do Burger King, porque isso está acontecendo na Bolsa de Valores o tempo todo. O meio vai determinar a venda, né? Então, quando a gente pega uma Coca-Cola lá por R$69, talvez num cenário normal você não tivesse comprado isso. Mas talvez se você estiver lá num puta de um sol, num local que você não tem nada para comprar, e aparecer um cara vendendo uma Coca-Cola por R$70, você tiver no bolso, em algum momento você vai ter essa negociação. Então é muito importante ter a precificação para que a gente não entre numa furada ou algum fundo aí que esteja prestes a uma subscrição ou algum problema. Beleza, Leandro? Alguma dúvida aqui, pessoal? O Leandro quer fazer algum comentário? Obrigado, Não, Clara, pelo parabéns. só agradecer Diga lá. aí, né? Só agradecer você pela explicação aí, muito boa, sempre, como sempre, legal demais aí e tal, o pessoal tem gostado. E agradecer, se ninguém tem mais alguma dúvida, querem comentar alguma coisa, querem fazer alguma pergunta, é um tema muito interessante, né? E se não quiser agora comentar também, a gente fica à disposição, tem aí o direct, né, do Instagram, muita gente tem o meu WhatsApp, tem o WhatsApp aí do Henry também, a qualquer momento aí pode ficar à vontade de perguntar, mas o que é mais importante mesmo é que vocês aí, quando forem fazer aí um aporte, uma compra, sempre levem aí o preço, né, sempre levem a precificação aí com vocês, porque realmente é uma coisa que faz total diferença na vida do investidor, né? Então, vamos dizer assim, é um caminho sem volta quando a gente faz a precificação acontecer, né? Ok, pessoal? Tem uma dúvida do Wesley aqui com relação a como obter a ferramenta. Wesley, essa plataforma ela é disponibilizada, ela é vendida pela EMA 5, tá? São planos aí que variam de assinatura mensal até semestral, e aí está contemplado essa plataforma, tem simulador de preço médio, controlador de DARF, de lucros, né? Tem a questão da lista de transmissão com notícias também diárias de fundos imobiliários, e aí é um pacote de assinatura que está junto, e aí os preços vão de praticamente R$30 ao mês, que é R$1 por dia, ou no pacote de 6 meses cai praticamente aí para 0,86 centavos, tá? Então o plano semestral nosso sai por R$150, que teoricamente você paga 5 meses e usa 6, tá? É um dinheiro que volta rapidinho. Exatamente. Depois, se você quiser, Wesley, me procura aqui no Zap que eu te falo melhor. Quem quiser também pode mandar uma mensagem direct para mim ou para o Henry, enfim. A gente explica melhor como é que funcionam os planos, que está muito, vamos dizer assim, é bem rica de informação, com a quantidade de informação e quantidade de oportunidades explode na cabeça da gente aí e a gente começa a navegar num outro patamar, a verdade é essa. Exatamente. Professor, eu sou daqueles que compram para no futuro viver de renda. Então, eu não fico muito agarrado a home broker. Mas eu É igualzinho a mim. Eu sou desse aí também. Eu também, tento garimpar ali o melhor preço possível. Não, o preço é sempre importante para qualquer tipo de investidor, né, Wesley? Quer Faço seja todas o cara as minhas que vai... análises, entendeu? Exatamente. E por último, procuro o preço. Eu quero sempre porque antes do ter preço tem que fazer muitas... análise de... O preço, eu acredito em muitos influenciadores ou pessoas que ajudam aqueles que começaram recentemente, que o preço é o último a levar em consideração. Primeiro você vai fazer a análise do ativo, do portfólio, da gestão. Wesley, eu acho que o Leandro estava sem áudio, né? Então deixa eu responder também, contribuir com você. E o que é muito legal desse do preço que você estava falando, eu concordo, assim, né? A gente acompanha muito aí os principais gigantes do mercado e acaba vendo também muito material. Quando o pessoal fala que preço não importa, né? Ou que o preço é a última coisa para ser visto, isso eu acreditava muito lá quando eu comecei na parte de renda variável há 10 anos atrás,
quando a gente não tinha uma ferramenta que conseguisse visualizar várias oportunidades, né? Hoje a gente está falando de um mercado que tem mais de 200 opções, né? Então, a questão do preço, realmente, a gente pode pegar aí a questão de logística, vira e mexe, o HGLG, ele está estourado no preço dele, né? E o pessoal está comprando HGLG porque tem muito vídeo no YouTube falando dele. Normalmente, quando você vai para dentro de uma carteira de logística recomendada, alguma coisa, ele é figurinha carimbada. Ele é um fundo que é legal de fazer vídeo no YouTube porque tem visualização. Então, hoje, quando a gente pega uma plataforma que tem 130 fundos de logística, eu acho que são 14 ali que a gente tem. Você começa a ver um BTLG, você começa a ver um LVBI, você começa a ver um BRCO, você começa a ver outras alternativas de fundos que às vezes estão num preço muito melhor. A gente sabe como é suado ganhar dinheiro no Brasil, né? Então, poxa, se a gente tem uma oportunidade de comprar um cara do mesmo segmento, né, o BTLG, olha a qualidade dos inquilinos, a qualidade dos ativos, e muitas vezes está num preço muito mais convidativo do que os gigantes do mercado aí, né? Então, você começa a ganhar poder de barganha. Ou você para de escolher o fundo e o fundo começa a te escolher. Então, isso que é muito legal, né? A plataforma ela não fala para você aonde você vai investir, aonde você não vai. Então, no final das contas, o fundo começa a brigar pelo teu aporte. Você começa a ser mais seletivo. Então, isso é uma coisa que, assim, hoje, quando eu olho que alguém vê um vídeo lá, o cara falando que preço não importa, eu respeito tudo, eu acho que é uma opinião, mas eu não consigo aceitar isso mais hoje, né? Então, por exemplo, aqui eu e o Leandro, a gente tem praticamente 30 fundos na carteira. Muitas vezes porque a gente consegue ver oportunidades, diversificar a carteira, porque a gente não fica preso só em 5, 6 fundos ou 10 fundos aí que o pessoal fala, tá? Legal. E se tratando a respeito de preço e retorno, o Iridium ele é um fundo que, para mim, que não fico olhando muito home broker, o preço dele e a subscrição que eu exerci está bem abaixo 98, né? do 98, 24. valor de mercado. E é um fundo que, se eles pararem de fazer trade, porque é um fundo que ele faz bastante trade em fundos imobiliários, ele tem uma renda mensal de 70 centavos, muito diferente da de R$1 e pouco que ela vem entregando, né? Isso aí. O Iridium hoje, o IRDM, ele está com mais de 90 posições, né? Então ele acaba fazendo, ele tem a parte dos CRIs dele, como você bem comentou, ele tem bastante atividade no mercado, né? Então, num cenário desse atípico que a gente está, né, onde está tendo bastante oscilação, um gestor bom, ele consegue fazer realmente um retorno muito maior aí para os seus cotistas. Mas é o que você comentou, muitas vezes se você for pegar só para renda passiva mesmo, né? Uma hora você vai pegar um fundo pagando bem caro e quando voltar uma normalidade que a gente quer, né? Pode ser que o seu preço esteja muito maior do que deveria estar numa compra, numa precificação. Ok, então, senhores. Perfeito. Agradecemos aí a presença de todos vocês aí, tá? E esperamos vocês na próxima oportunidade. Feliz Natal para todos vocês aí, que a gente não vai se ver antes do Natal, né? Então, que o Papai Noel seja generoso para vocês aí, para a família de vocês também aí, com muita paz, muita saúde, muita alegria. Valeu tudo, mestre. Um abraço. Não, tá ruim aqui. Deixa eu desligar que fica melhor aqui. Voltou. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, pessoal.